Bom, olá, tudo bem? Boa noite para quem está assistindo agora ao vivo, mas bom dia, boa tarde, depende do momento que você assistir no YouTube. Nós somos a Liga de Psicanálise da URGS e nosso objetivo é sempre debater alguma obra literária, ou um filme, ou um café sobre algum tema no viés psicanalítico. Hoje é o nosso Lipsic Cine, né? Hoje nós vamos analisar o filme Com Amor, Van Gogh. E nós temos uma convidada, a convidada de hoje à noite. Deixa eu pegar aqui. Nós temos a honra de receber hoje a convidada da noite, é médica, formada pela URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, psiquiatra, formada pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, especialista em psicoterapia de orientação analítica, né, pelo Centro de Estudos Luiz Guedes, o CELG, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e é membro do Instituto da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, a SPPA. Doutora Clarissa Bombach, uma alegria recebê-la aqui com a gente. Nós estávamos bem ansiosos, não diria, né? Estávamos bem aguardando esse momento, porque é uma obra bastante especial, assim, né? Bem interessante, assim, uma obra que tem muitos aspectos da psicanálise, da psicopatologia também para conversar, né? Então, para nós é muito especial ter a senhora aqui com a gente. Seja bem-vinda com a gente e fica à vontade, então, para dar seu parecer, a contribuição, provocação, quiser iniciar apresentando um resumo do filme, fica à vontade, tá bom? Tá bem, muito obrigada. Obrigada pelo convite, o prazer é meu. Como tu disseste, né, é um filme muito interessante, nos instiga de várias formas. Eu tentei organizar o meu pensamento de uma forma, assim, a princípio escrita, né, porque achei que talvez as ideias fossem ficar um pouco soltas se eu fizesse de outra forma, tá? Mas é uma ideia inicial, vou colocar aqui algumas coisas para vocês, e acho que depois também vai ter tempo para a gente debater, assim, de uma forma mais livre. Então, muito bem, obrigada pela apresentação. Eu queria agradecer à Liga, né, pelo carinhoso convite, especialmente a Vitória e a Miriam Santos e ao Anthony, que proporcionaram esse encontro. Estar aqui tendo a oportunidade de comentar o filme Com Amor, Vincent, com vocês da Liga de Psicanálise, me faz muito feliz e honrada. Pessoalmente, o meu caminho até descobrir a paixão pela psicanálise foi um pouco tortuoso. Eu fiz medicina e logo após o término da faculdade passei rapidamente pela ginecologia, especialidade que eu escolhi não por vocação, mas porque tentava acomodar certas pressões internas e externas. Não demorou muito até eu perceber que eu estava no lugar errado. Me dei conta de que para ser feliz, eu precisaria assumir a minha longa e platônica paixão pela psiquiatria. Eram outros tempos. Naquela época, para muitos, ser psiquiatra significava abandonar a medicina, e a possibilidade de enxergar a minha jornada dessa forma me causava bastante dor. Muito bem, mas vejam, foi exatamente esse fato, esse caminho tortuoso, que me levou até a psicanálise, ou melhor, até o meu tratamento pessoal, a minha análise. Mais tarde, já cursando a psiquiatria, a minha experiência como analisanda me fez ter certeza do rumo que eu deveria seguir. Mas por que, afinal, eu trago aqui algo da minha história pessoal? A ideia não era falar de mim, mas da história de Vincent e desse filme. Mas falar da história de Vincent passa justamente por falar de sua busca por uma vida que lhe fizesse sentido. Falamos, então,
de uma busca por uma vida criativa em conexão com o self verdadeiro, como diria Winnicott. Todos nós, no fundo, desejamos viver uma vida com significado, uma vida que vale a pena ser vivida. Aliás, com a produtora desse filme, a artista polonesa, tem um nome difícil, é Dorota Kobiela, não foi diferente. Em uma das entrevistas que ela concedeu na época do lançamento do filme, ela contou que foi tocada pelo testemunho deixado por Vincent através das cartas que ele enviava ao seu irmão Theo. É um livro, né, um compilado de cartas, de todas as cartas que ficaram, né, que a viúva do Theo depois publicou. Então, esse livro, na verdade, ela diz que foi por muito tempo o companheiro dela, porque nele, diversas vezes, ela encontrou conforto no fato de que Van Gogh fracassou em várias de suas tentativas de obter outras profissões até se encontrar na arte. Bom, então aqui a gente tem um ponto de contato entre mim, Vincent, Dorota e talvez muitos de vocês. Se pensarmos bem, é um ponto que também liga o personagem principal do filme, o Armand Roland, que está em busca também de uma vida com mais significado. Portanto, essa jornada de busca por um viver criativo é tão desafiadora quanto comum e segue sendo motivo de muitas das buscas por tratamento psicanalítico até hoje. Então, assim, uma das formas da gente pensar esse filme é que foi exatamente a identificação, a razão que fez ele acontecer, ou nascer. Tocada pelas cartas de Vincent e também confortada por ver nele um companheiro de busca existencial, a Dorota quis prestar um tributo a ele. Talvez uma das coisas mais interessantes sobre esse filme seja justamente esse entrelaçamento de vidas tão distantes no tempo, mas tão próximas por outras razões. A história contada é que inicialmente esse filme era para ser um pequeno curta, com duração de 7 minutos, cujos quadros seriam, ou frames, né, seriam todos pintados por Dorota. No entanto, a coisa foi ganhando complexidade e tamanho e virou um longa-metragem de 1h e 34 minutos de duração, que demorou cerca de 5 anos para ser pintado e 10 anos até o seu lançamento. Nesse processo, Dorota entrou na cabeça e na história de Van Gogh e precisou entender como essa cabeça funcionava, para poder pensar não só a forma como ele pintava, mas também a forma como ele enxergava o mundo. Em razão disso, desse impulso de desbravar a mente de Van Gogh, podemos pensar que em algum momento ela precisou entender também as razões do seu suicídio. E talvez, nesse ponto, as lógicas de Dorota e Vincent não tenham coincidido. A hipótese de um acidente, então, quem sabe tenha ganho força aí. Ao fazer o roteiro, ela e o outro produtor do filme contam que por diversas vezes eles tiveram que voltar às cartas dos dias anteriores à morte de Van Gogh para ver se a hipótese dessa de suicídio fazia sentido para eles. Eu confesso que após assistir o filme também precisei fazer o mesmo. A verdade é que esse desejo de desbravar o mundo de dentro do outro é praticamente algo comum a todos nós, em maior ou menor grau. Apesar de todas as reviravoltas da minha própria história, quando eu me dispus a pensar sobre os motivos das minhas escolhas, eu percebi que sempre esteve presente em mim essa curiosidade sobre as pessoas. Curiosidade essa que, no meu caso, se materializou como o ímpeto de conhecer a mente, a cabeça e as histórias dos outros. No filme, essa mesma curiosidade também toca e movimenta Armand. Ele é, a certa altura, mordido pela vontade de entender o que ia acontecer. Afinal, com Vincent
e a partir daí o roteiro segue um modelo investigativo. Eu acredito que, de certa forma, o Armand Roland do filme refaça os passos que a Dorota Kobiela fez fora da tela, na tentativa essa de investigar e de entender o que realmente aconteceu. Então, estamos juntos nessa noite, pois temos todos curiosidades sobre a vida e sobre a mente de Van Gogh, assim como Dorota teve ao se sentir tocada por ele. Pois bem, mas o que é essa curiosidade que sentimos pela mente e pela vida do outro? O que é esse desejo de desbravar o universo dentro das outras pessoas? Eu penso que a história do outro se apresenta sempre como a possibilidade de resgate da nossa própria história. E é por isso também que os outros são tão fascinantes. Mas não é só isso. Foi Donald Meltzer quem descreveu os processos implicados nesse movimento, nessa busca por desbravar a mente e o universo dentro das outras pessoas. Em poucas palavras, o Meltzer acreditava que já ao nascer, o bebê teria a capacidade de ser impactado pela beleza do mundo, através do contato com a beleza comum de suas mães. Todas as mães são belas de alguma forma. Nesse momento bem inicial da vida, ele descreve que o bebê seria tomado por uma espécie de maravilhamento. Ao mesmo tempo, esse mesmo bebê seria também tomado por uma tristeza, uma espécie de melancolia. E ele chamou isso de impacto estético. O Meltzer tentou colocar em palavras esse impacto na voz de um bebê recém-nascido, para vocês terem uma ideia assim, do que seria, né, esse maravilhamento do mundo, com o mundo ao nascer. Esse bebê, então, nas palavras de Meltzer, diria algo do tipo: do outro lado da passagem, tudo era diferente, surpreendente, maravilhoso e aterrador. Acho que eles pensaram que eu estava gritando com eles. Essas criaturas enormes e maravilhosas, tão fortes que conseguiam me levantar apenas com uma mão, enquanto eu mal conseguia levantar a minha cabeça. Mas foi a beleza de uma dessas criaturas maravilhosas que me subjugou. Foi quando ela me mostrou a coisa mais bela do mundo. Acho que ela queria me cegar para que eu não visse o abismo. Foi muito gentil de sua parte. Minha boca parou de chorar e começou a sugar aquele negócio anestésico, com o qual fui a nocaute. Eu poderia morrer de rir e gritar e sonhar que era grande e amada por ela. O Meltzer nos fala, portanto, dessa nossa capacidade, dessa nossa disposição interna para a apreciação do belo, que primeiro está na mãe, mas que depois vai estar no mundo. Então, tocados pela beleza, nós iremos desejar conhecer e desbravar o mundo de dentro do outro. E era isso que eu falava, né? Dessa vontade de desbravar a mente do outro, né? Entretanto, esse desejo, essa vontade de entrar na mente ou no corpo do outro para compreender, pode tanto determinar uma disposição para a ética e para o respeito aos limites, quanto para a violência e para a tendência à violação. Pois é nesse processo que se faz necessário o discernimento entre o que está dentro e o que está fora de nós, determinando também os limites entre o nosso espaço privado e o espaço privado do outro. Mas quais seriam os limites éticos dessa curiosidade, desse impulso investigador? A esse dilema entre respeitar e invadir, o Meltzer chamou de conflito estético. Eu fiz questão de trazer esses conceitos aqui, pois eu entendo que as questões pertinentes ao impacto que o contato com o belo nos traz, assim como o consequente conflito que ele gera, se cruzam com muitas das coisas que podemos pensar sobre com Amor Vincent. Por exemplo, podemos pensar
a partir dessa descrição do conflito estético, que a beleza gera tanto o desejo de compreensão quanto o desejo de violação. E de forma correlata, essa ambivalência recairá também sobre os encarregados de retratar as belezas do mundo. Todo artista poderá ter sua arte tanto apreciada quanto violada. Todo artista poderá ser tanto admirado quanto execrado. E com Van Gogh não foi diferente. E essa, eu entendo, era uma parte importante da sua dor. O Meltzer nos fala que em contato com as demandas do mundo de fora, temos que poder administrar o nosso espaço privado. Ele diz: somos reféns do destino de nossa postura em relação ao mundo, onde tudo ameaça a cabeça. Através de nossa aparente docilidade frente às demandas da comunidade, lutamos para criar um espaço privado no qual tenhamos usufruto da nossa individualidade. E ele prossegue: essas manobras criam uma couraça social que precisamos remover quando estamos em casa e vesti-la novamente quando saímos. Dentre as pessoas que não conseguem administrar esse espaço de privacidade, há duas classes distintas. A primeira, que é a classe dos doentes mentais, que são excluídos pela severidade de suas ideias delirantes. A segunda, a dos artistas, cuja dolorosa percepção das desumanidades, mais a visão da beleza do mundo submetido ao vandalismo, os impedem de usar a energia necessária para a adaptação. O Vincent sofreu por fazer parte, simultaneamente, desses dois extremos descritos por Meltzer. Ele sofreu tanto por ter uma doença mental que o predispunha a severas depressões e lhe limitava a capacidade de adaptação à sociedade, quanto por ter uma sensibilidade extrema que o capacitava tanto para realizar obras de beleza tocante e profunda, quanto para sentir o peso das dores do mundo. Escolher o caminho da arte é algo tão ambivalente quanto corajoso. E eu imagino que por todas essas razões, mas principalmente pela coragem de Vincent de perseguir um caminho autêntico após vários fracassos, Dorota tenha precisado e desejado prestar esse tributo à vida e à arte de Van Gogh. O fato é que nenhum de nós parece passar incólume pelo impacto da beleza da vida. O Van Gogh era certamente um profundo apreciador, um ser altamente impactado pela beleza, um maravilhado com a natureza, um apreciador da beleza comum dos outros. Pode-se até dizer que ele era um obstinado na tentativa de captura e compartilhamento de tudo aquilo que a beleza lhe proporcionava e que foi na tentativa de expressar o que sentia que Van Gogh alcançou a sua arte. Alguns dizem que a forma de expressar através das cores que ele fazia uso, predominantemente o amarelo e o azul, mostram sinais de um daltonismo, porque ele evita usar o verde e o vermelho. Outros dizem que sua maneira de expressar o movimento teria a ver com suas excepcionais capacidades sinestésicas. De qualquer forma, é interessante pensar que ele mesmo sofria por sentir que nunca conseguia realmente captar aquilo que ele via e sentia. E essa é exatamente parte da tristeza que todos nós sentimos ao nos depararmos com a beleza do mundo. É impossível captá-la inteiramente. Em Van Gogh, eram intensos tanto o maravilhamento, expresso por toda a gama de amarelos, quanto devastadora a tristeza com a qual se deparava. Então a gente pode se perguntar, mas como é possível apreciar a beleza da vida e ao mesmo tempo sentir tanta dor e pesar por isso?
O Freud falou sobre isso até mesmo antes de Meltzer, num pequeno artigo chamado Sobre a Transitoriedade. Esse artigo é de 1915. Nesse texto, o Freud lembra de um passeio em um jardim acompanhado por um poeta que admirava a beleza do cenário sem extrair disso qualquer alegria. Pelo contrário, né, perturbava o pensamento desse poeta que toda aquela beleza estava fadada à extinção, que desapareceria com a chegada do inverno, exatamente como toda a beleza humana e como tudo que os homens viessem a criar. O Freud nos fala, então, sobre as consequências do reconhecimento de que tudo que é belo se deteriora com o tempo, inclusive a nossa própria vida. Toda vez que somos tocados pela beleza da vida, também somos confrontados com a antecipação de um luto frente à inevitável perspectiva de finitude. Frente a essa tristeza, podemos fazer exigências de eternidade, mas a realidade não flerta com os desejos e exigências. A realidade é o que é. Então, Freud nos descreve a alternativa que temos frente à inevitável transitoriedade de tudo que a gente ama. Ele fala da possibilidade de as coisas que amamos seguirem conservadas e amadas dentro de nós, apesar de sua destruição fora. E esse seria, portanto, o desfecho bem-sucedido de um processo de luto. Manter dentro aquilo que se foi fora. E é nesse ponto que eu chego a outra forma que eu pensei esse filme. Se, por um lado, esse filme pode ser pensado como resultado da identificação da artista Dorota com o artista Vincent, pois ambos seguiam em busca de um viver autêntico, por outro lado, podemos pensar que essa identificação também acabou gerando um problema, a dificuldade de compreender as razões desse suposto suicídio. Pela lógica da artista, não havia razões suficientes para que Vincent quisesse se matar. Da mesma forma, para Aman Roulan, no decorrer da sua investigação. Isso fica bem claro pela repetição ao longo do filme da pergunta. A pergunta vem mais ou menos assim, alguns dos personagens fazem, né? Se ele estava tão bem 6 semanas antes, como pode ter passado de um estado de felicidade à tentativa de se matar? E essa é uma pergunta que segue uma lógica, mas é uma lógica diferente da lógica de Vincent e de outros que em algum momento cogitaram a morte como saída. A Dorota não compreende as razões de Vincent, porque ela não vive conforme a lógica de Vincent naquele momento. Aqui Meltzer nos ajuda, ao falar da capacidade da mente fragmentar-se para dar conta das angústias. Ele diz que em certas ocasiões grandes criadores tenham também sido loucos é uma das impressionantes provas da falta de unidade da mente, testemunho também da ferocidade da sua luta contra forças externas e internas. Quer dizer, atrás da aparente felicidade, ou de uma vida adaptada, ou de uma vida perfeita, né? Muitas vezes a gente vê pelas redes sociais. Muitas vezes tem alguém com um sofrimento brutal, do qual não temos sequer notícias. Sim, a mente pode fragmentar-se em diversas partes para seguir vivendo. Aliás, para Winnicott, não existe criatividade verdadeira sem a integração das partes separadas, cindidas. Mas essa talvez seja uma questão para outras discussões. Bom, mas eu volto à minha teoria, com a qual, obviamente, vocês não precisam concordar, que é a de que esse filme pode ser também compreendido como uma tentativa de elaboração desse difícil luto pela morte precoce, violenta e suicida de um Van Gogh em seus anos mais férteis.
Se pensarmos nas clássicas fases de um luto, encontramos na forma e no conteúdo dessa obra elementos que nos indicam a passagem por todas elas. Encontramos a negação. Não foi suicídio. Depois, a raiva, que está presente em todas as tentativas de encontrar culpados. O menino que supostamente atirou no Vincent, o médico, o Dr. Gachet, que supostamente explorava, né, o Vincent, com quem discutiu horas ou dias antes, agora não me lembro. O amor supostamente não correspondido, que é uma das hipóteses, né, do Armand ao investigar. Quer dizer, todos eles, em alguma medida, podem ser responsabilizados e, portanto, podem ser destinatários da nossa ira. Depois a gente encontra a barganha. E se ele não quisesse, de fato, morrer? Depois a depressão. A inevitável cena da morte de Vincent, em que somos confrontados com a realidade de um artista que se deixa morrer, que não acusa ninguém, que pensa que talvez seja melhor para todos que morra. Ele se sentia um fardo. Por fim, encontramos o melhor desfecho possível conforme Freud. A elaboração presente na preservação de um Van Gogh dentro, a despeito de sua morte fora. Um Van Gogh que está vivo e que segue pintando através de Dorota e depois, num surpreendente esforço, de mais de 100 pintores. Foram necessários, na verdade, 125 pintores, vindos de 20 países diferentes. Juntos, eles pintaram cerca de 65 mil quadros para contar essa história da forma como foi idealizada. Todos os quadros foram pintados a óleo, exatamente como Van Gogh teria feito. Neles estão presentes seus traços, seu estilo, seus autorretratos, suas flores, seus campos de trigo, suas árvores, suas cores e as pessoas a quem retratou. E como resultado desse esforço tão extraordinário quanto tocante, chegamos a um filme obra de arte único, criativo, excepcional. A jornada criativa de Dorota encontra seu destino, assim como Armand encontra um caminho repleto de significados. Impossível não nos emocionarmos com a tocante história que entrelaça a vida de Dorota, de Vincent, desses artistas todos e de todos nós que certamente estamos aqui hoje, pois fomos em algum ponto de nossa existência tocados tanto pela beleza da vida quanto pela beleza da arte de Van Gogh. Por fim, eu encerro a minha fala com uma das frases das cartas que Vincent mandou a Theo. Ela diz: quem sou eu? Um nada, um ninguém. Um dia eu gostaria de mostrar através do meu trabalho o que esse ninguém, esse não ser, tem em seu coração. Eu acredito que tanto ele quanto Dorota tenham conseguido. Muito obrigada. Agora eu acho que a gente fica aberto, né, para discussão. A ideia era trazer primeiro esse monte de ideias aí, né? Se for demais, me desculpem, mas enfim, eu estou livre aqui para a gente seguir conversando. Muito bom. Pessoal que quiser colocar alguma observação, fazer alguma pergunta, fica à vontade, pessoal. Mas é interessante essa ideia eu achei interessante porque eu também tive essa impressão de que a causa de toda a dificuldade dele no decorrer da vida, a etiologia estava lá naquela infância dele, né? Porque, se não me engano,
mãe dele teve um filho antes, ele era o mais velho, mas ele era o mais velho, o Theo era o mais novo, ele era mais velho que o Theo, mas ele tinha tido, né, Ele não era o um outro primogênito, né? irmãozinho. Sim, e aí ela perdeu esse bebê, né? Inclusive, e aí a ideia de que ela parece que ele estava no mundo, mas ele não se sentia, tipo assim, é como se ele não se sentia ele, é como se ele sentisse que o mundo quisesse que a mãe dele, principalmente, quisesse que ele fosse, bom, eu não queria tu, eu queria aquele outro filho que eu perdi e tal. E isso causou todo esse transtorno, né? Mas o filme é interessante porque a estética assim do filme traz bem a ideia de Van Gogh, assim, né? Essa ideia uma estética assim. Eu não entendo muito bem de artes. Eu acho que aqui na Liga a gente tem ligantes que são das artes e vão saber entender melhor essa ideia da estética, tentando trazer assim essa fluidez, assim, sabe? E à medida que a gente vai entrando em contato com o filme, a gente fica encantado não só com a estética, mas também com a história, lógico, né? E mesmo que essas imagens sejam pinturas, ela dá uma sensação de realidade, assim, uma realidade bem fantástica, assim, nesse sentido. Eu senti como se a gente enxergasse, assim, essa realidade pelo olhar do Van Gogh, né? Essa sensação, assim, inclusive, remete, assim, a ideia da importância de como a gente tem que lidar com o delírio do outro, né? A gente não deve negar a ele a verdade de que ele sente no delírio, né? Mas entrar nesse delírio, se a gente pode chamar assim de delírio, né? Entendendo que essa é a verdade para ele, né? Até em teorias da personalidade a gente estudou sobre verdade, a verdade subjetiva e a verdade aletheia, ou seja, aquilo é verdade para ele, né? Tipo, é a realidade que ele está tendo, tipo, no sentido de bom, tu tá imaginando isso é imaginação da tua cabeça, mas não é realidade porque eu não estou vendo. Isso não é realidade. Não é realidade para mim porque eu não estou vendo, mas para ele é real. Então o filme traz toda essa ideia, assim, eu achei isso muito intrigante, assim. Essa passagem do irmão, a história é que esse irmão faleceu e a mãe teve o Vincent, e na verdade era o mesmo nome, né? Isso. O filho morto também era Vincent, né? E a ideia é que ele nunca conseguiu se sentir à altura daquilo que os pais desejavam que ele fosse, né? Ele jamais seria esse bebê de novo, né? Ele era um outro. E a luta dele é justamente essa, uma luta por conceder certas, como é que eu vou dizer assim, abrir mão daquilo que ele era de fato para ser o que ele sentia que os pais precisassem que ele fosse, né? Então ele passa uma vida quase, né, tentando estar à altura, tentando ser pastor como pai, tentando trabalhar dentro das artes lá com o tio, né, mas assim, como vendedor lá de obras, e, enfim, ele tenta estar à altura desses desejos de tudo quanto é forma e ele não consegue, né, e quando ele enlouquece mesmo, nesses anos que ele vai para Arles, enfim, que ele é internado, são os anos que ele se entrega, né, para essa coisa mais verdadeira dele, né, para essa forma de ver o mundo, são os anos mais férteis, né, em que ele mais pinta, de fato, né. Então, tem uma luta, assim, se a gente pensar mais por Winnicott, a gente diria, né, entre um self verdadeiro, né, e um self criado para corresponder às expectativas, né. O problema, né, é que muitas vezes quando a gente não pode ter integração dessas partes, e o Winnicott falava muito disso, né, dessas partes que ficam divididas para a gente dar conta das angústias, nesse caso, uma parte viva e outra parte que precisava ser de um outro jeito, né, um self construído. Quando a gente não tem essa integração, a gente não tem a sensação de estar vivendo genuinamente, né? As partes precisam todas, podem ser diferentes, mas elas precisam conversar, elas precisam se integrar, né? E talvez parte da loucura deles fosse um pouco isso também, né? Essa luta interna, né? O querer morrer, muitas vezes, o Winnicott, quando fala do falso self, né?
Ele fala que, às vezes, uma tentativa de suicídio é uma tentativa não de matar a pessoa inteira, mas aquele self, né? Aquele self que está impedido de viver ou aquele self que está atrapalhando o verdadeiro, né? Então, é uma forma de compreender, né? Mas eu entendi, na verdade, né, esse filme, na minha verdade, né, como tu mesmo disseste, é a verdade de cada um, é a ótica de cada um, e nesse sentido a interpretação de um filme nunca é uma coisa que pode ser assim, né, mandatória, a minha versão a respeito do que eu enxerguei, enfim. E essa é a beleza também da gente estar junto e poder discutir, né, pensar de várias formas. Mas eu pensei muito, né, nessa artista polonesa, nesse refúgio que ela encontrou ali nas cartas dele, né? E assim, na identificação que ela sentiu com aquela história, né? E como ela se sentiu confortada, né? Muitas vezes por encontrar nele um artista que também estava em busca de um caminho, né? Mas essa identificação atrapalhou ela a entender as causas do suicídio, porque pela lógica dela ele não tinha por que morrer, né? Mas é a lógica dela, é uma identificação que vai até ali, né? Não é completa, cada um tem a sua história, né? E aí eu acho que ela parte para esse roteiro tentando investigar, né, as causas da morte, tentando de alguma forma dizer quem sabe não foi suicídio, né? Quem sabe foi um acidente, quem sabe, né? A verdade é que para nós é muito difícil também aceitar, né, as mortes por suicídio, né? Todos nós relutamos, né? Porque para quem está bem é muito difícil entender essa lógica, né? E acho que o filme é toda uma tentativa de elaborar, né, esse luto, que é um luto muito doloroso e que é revivido toda vez que a gente entra em contato com histórias assim que nos cativam, nos emocionam, né? Eu acho bem interessante nas obras do Van Gogh, assim, olhando para elas, como elas têm movimento, né? E o quanto isso se encaixaram também no filme. E talvez o quanto isso possa ser um contraponto com ele não conseguir seguir nos empregos ou não conseguir vender a arte dele, né? Uma das coisas que me chamou muita atenção foi quando o carteiro falou que o Monet disse que ele era uma das estrelas da Feira de Paris. E ele morreu 6 semanas depois daquilo, né? Uhum. Ele teve um quadro vendido, né, enquanto estava vivo. O resto da obra foi apreciada mesmo depois da morte, né, o que é uma lástima. Mas pensando, eu acho que vocês dois falaram dessa questão do movimento do filme, né? O filme foi feito, primeiro eles filmaram, contrataram atores, né? Que interpretaram os personagens, e depois eles recortaram quadro a quadro todo o filme, e aí eles pintaram conforme eles entenderam, né, que Van Gogh pintaria, quer dizer, a técnica, né, as cores, a luminosidade, e eu não sei se vocês observaram, devem ter observado, porque fica meio claro, assim, tem vários quadros, né, que estão presentes durante o filme, tem quadros inteiros do Van Gogh, né, Noite Estrelada, o próprio retrato ali do Dr. Gachet, tem altos retratos, né, e o filme é uma costura, na verdade, de vários quadros, né, e essa costura foi feita a partir dessa filmagem com atores de verdade, né, que interpretaram os vários personagens, ou na verdade pessoas, né, que o Van Gogh retratou. E depois de filmado, o filme foi recortado e cada um dos frames virou um quadro. Então foram 65 mil quadros pintados a óleo. É um absurdo, né? Uma coisa, é um esforço homérico, assim, né? E ela achou que ela fosse dar conta no começo de todas as pinturas, quando ela tinha uma ideia de fazer um curta-metragem de 7 minutos. Depois o roteiro foi ficando grande, ela não foi dando conta, daí ela foi chamando, aí ela fez bem interessante essa história, porque ela fez uma chamada no Instagram, ela começou a publicizar
o filme e pedir para que artistas interessados em pintar se apresentassem, né? E aí o filme ganhou notoriedade, assim, a produção do filme ganhou notoriedade, aí fizeram uma arrecadação de fundos, aí o governo da Polônia mesmo entrou, né, com recursos, e no final foram 125 pintores que conseguiram pintar esses 65 mil quadros. E aí é por isso que a gente tem essa sensação, né, de um movimento, porque realmente, né, são tantos e tantos e tantos quadros que é um movimento, né? Mais do que um tributo, né? Uma coisa extraordinária. Teve um comentário ali no chat, eu posso ler se quiser. É da Cristina. Fala: eu observei um artigo a seguinte construção. A psicanálise lacaniana, Lancet 2004, aponta que o psicótico como objeto do gozo do outro está em posição de preencher aquilo que falta ao outro no real, fazendo oferenda de si, não de maneira simbólica, e sim uma oferenda real, podendo realizar mutilações, autoflagelamento e até mesmo suicídio. Sim, uma forma de pensar, né, o suicídio como uma oferenda. Um ponto que eu acho bem, assim, bem importante também é a discussão, assim, que a gente pode ter também sobre o estigma, né, o preconceito, até foi tema de redação, acho que há uns 2 anos atrás no Enem, desse estigma, né, de preconceito e discriminação que a gente vê com pessoas com psicopatologia, sabe? Claro, considerando que realmente são atitudes, às vezes formas de pensar bem intensa, assim, e que afetam bastante o bem-estar dessa população, né, que já é afetada ali pelo sofrimento psíquico em si, né, e aí colocar essas evidências, assim, para a sociedade, eu acho bem interessante, sabe, como estratégia de conscientizar, assim, né, para respeitar pessoas que têm esse sofrimento psíquico. A gente teve lá no início da graduação, aqui na URGS, acho que todos que fizeram psico aqui na URGS, pelo menos nos últimos anos, tiveram a oportunidade de ter uma experiência lá no Hospital Psiquiátrico São Pedro. Uhum. E a gente eu lembro que lá tem a oficina de artes, sabe? E a gente consegue perceber o quanto a arte consegue colocar as pessoas, a gente também, né, consegue colocar assim na arte coisas que às vezes a linguagem não consegue colocar para fora, né? A gente vê, tem um filme da Nise da Silveira também que ela trabalha bastante com a arte, ela até trocava correspondências com Jung e tal. É uma referência bem legal também que traz essa ideia de a gente usar a arte como algo de né, Freud também chegou a analisar, se não me engano, o quadro da Mona Lisa, ele dizia, né, que aquilo ali era como se fosse o artista falando da infância dele, o sorriso que tem no rosto da Gioconda, né? Então, acho bem que o filme traz essa ideia, assim, né, por exemplo, o filme os quadros do Van Gogh, as artes dele, inclusive antes dele, parece que ele é uma ruptura assim no mundo artístico, no sentido de que antes, na Idade Média, antes disso, as artes eram como se fosse imagens, como se fosse uma arte próxima ao retrato, assim, sabe? Na Idade Média ali as imagens de santos, de discípulos, né, de alguma coisa que remetesse a alguma coisa da história, e ele já traz uma ideia de formas onduladas e retorcidas assim na imagem, sabe? Isso até inclusive quando tu falaste da ideia de que ele possa ter um daltonismo, eu também tive essa impressão de que ele tinha alguma distorção, talvez até na visão, assim, também, sabe?
porque a gente vê a imagem dele bem distorcida, e é o que deixa bem especial, assim, as obras dele, né? Sim. Essa ideia do daltonismo é uma ideia que surge, claro, a gente não tem como saber hoje, né? Mas em função justamente da questão de evitar cores que pudessem confundir a mente de alguém que não consegue enxergar, né? Talvez ele não conseguisse diferenciar os verdes e os vermelhos e evitasse, né? Mas a outra coisa que a gente pode pensar, quer dizer, principalmente quando a gente pensa nos amarelos, né? É essa busca por uma coisa luminosa, né? Enfim, o movimento também está dentro disso, né? Todos esses movimentos. A Noite Estrelada é um quadro que é muito assim, né? Aquela ideia da captura de um brilho das estrelas que, se a gente for tentar pintar de uma forma realista, a gente vai talvez colocar um pontinho branquinho ali e não vai conseguir, né, captar aquilo que os olhos atentos captam, né, que é o cintilar. Então, tá, aquele movimento das estrelas, ele expressa daquela forma circular, né? Mas é uma ruptura, certamente, a forma como ele pintava, porque não era mais uma forma realista, né? Impressionista ou pós-impressionista, né? Me corrijam se eu estiver errado. Na época era o impressionismo e o expressionismo, né? Se eu não me Isso. engano, os dois eram ao mesmo tempo e ele não queria seguir nenhum dos dois, ele tinha o jeito dele próprio, assim, de pintar. Que é a expressão criativa, né? Que é isso que o Winnicott fala, né? Que a gente precisa encontrar para ser feliz, para se sentir pleno, uma expressão criativa do nosso self, uma expressão única. Né? Não adiantaria ele seguir pintando conforme os moldes, né, da época, conforme as regras, porque aquilo não resolveria, né, a necessidade dele colocar para fora aquilo que era único dele, né? Que, enfim, toda a luta dele é essa, né? É uma luta em expressar, né, o self verdadeiro desde aquela história da infância, né? Como vocês bem trouxeram. Então, é muito tocante, né? Porque é uma luta muito humana, né? Essa da gente tentar, vou dizer assim, se livrar, né, daquilo que de certa forma a gente sente que o mundo lá fora nos exige e seguir um caminho, né, único e criativo e que faça sentido para cada um de nós, né? Mas agora eu lembrei que vocês falaram também do estigma da doença mental, né? Claro, se hoje, né, eu comentei um pouquinho com vocês sobre a minha trajetória, né? Eu me formei em 2003 como médica e na psiquiatria eu terminei acho que em 2007, né? 2003 a psiquiatria, porque o estigma sobre os doentes mentais recai sobre a psiquiatria também, né? Era uma especialidade naquele tempo que ainda era vista como uma coisa assim, como eu disse para vocês, assim, quase como cair fora da medicina e vai fazer outra coisa, né? Hoje em dia a psiquiatria mudou muito, né? Muito mesmo, é um dos campos aí em que a ciência mais avança, né? Dentro da própria medicina, os exames de imagem, todas as possibilidades terapêuticas, enfim, mudou bastante. Mas a questão do estigma é uma outra coisa, né? Que a gente ainda vê, infelizmente, como muito presente, né? Tá melhor, eu acho que os pacientes buscam mais tratamento do que buscavam antes, né? Os mais novos, a geração de vocês é uma geração que busca mais atendimento, que tem menos preconceito, né? Mas a gente ainda vê muito, né? As pessoas às vezes relutando para buscar tratamento de situações que são perfeitamente tratáveis, né? E, enfim, o suicídio é um desfecho, né, muito triste, né? Não tem outra palavra, e que muitas vezes, né, poderia, né, ser evitado se a pessoa tivesse buscado tratamento, se tivesse falado, né? Às vezes a pessoa está com aquilo ali dentro e ninguém suspeita, né? Porque o sofrimento é imenso, porque ela tem, né, todos esses receios de falar,
né, abertamente sobre o que está passando pela cabeça, né. Bom, não por acaso, hoje a gente está aí no último dia de setembro, né, o Setembro Amarelo, mês da prevenção do suicídio, aqui a gente está falando sobre um suicídio, né, e os suicídios ficam, né, como histórias a serem elaboradas, às vezes, por gerações, né, é sempre muito traumático. Sim, ainda mais quando no fim a pessoa acaba se tornando um dos maiores pintores, né? É, porque daí a história passa, né, através das gerações, né? Então, claro, eu acho que também a gente pode pensar o filme como uma oportunidade, né, de trazer assim à luz essa necessidade, né, de falarmos sobre, né, diminuir esse estigma, né, de loucura que tanto acaba afastando, né, da sociedade as pessoas que sofrem de doença mental. É interessante também que o filme traz, tem uma, a gente pode fazer uma ligação assim com o texto do O Homem de Areia, do Etta Hoffmann, que é também cartas de um jovem, né, o nome dele é Nathanael, que ele troca com um amigo dele, Lothar, bem conhecido. Aí, e é justamente, ele fala assim, da infância dele, que ele teve o Homem de Areia, o nome do conto, né? E aí esse conto traz a ideia de que ele tava com a família dele em casa e tal, a mãe dele, o pai dele e tal. E aí quando chegava a hora de dormir, a mãe dele falava, ó, tá na hora de vamos dormir, vamos todo mundo para cama, né? Ele falava para ele e para os irmãozinhos, para as irmãs dele, para a irmã dele. E aí, tem que dormir, senão o Homem de Areia vai vir pegar vocês, né? Como se fosse hoje na nossa cultura o bicho-papão, o velho do saco, alguma coisa assim, sabe? E aí, aquilo, ele ficou com muito medo e tal. E isso, no decorrer do conto, né? Então, vou dar um spoiler aqui, mas no decorrer do conto a gente percebe que ele desenvolve, assim, né? Um trauma com aquele Homem de Areia e tal, porque um dia a mãe dele falou, não, o Homem de Areia não existe, filho, é só né? É só uma lenda e tal. E aí, uma vez ele perguntou para a empregada deles, e a empregada falou: não, o Homem de Areia é um monstro que vem e joga areia nos olhos das criancinhas se elas não forem dormir cedo e tal. Então, o conto vai desenrolando assim, e no decorrer a gente percebe que no crescimento, na fase quando ele começa a crescer e começa a ter algumas ideias de que o Homem de Areia era um homem que ia lá na casa do pai dele e tal, e o pai dele faleceu, o pai dele era uma espécie de farmacêutico, assim, desenvolvia algumas coisas no escritório lá com um amigo dele, que era um advogado dele, e aí, um dia eles estavam lá e explodiu lá o laboratório, sabe? E o pai dele faleceu nesse episódio. E aí, a partir disso, ele desenvolveu como se fosse um trauma, assim, uma espécie de trauma e tal. E no decorrer do conto, a gente percebe o quão perturbado ele ficou, assim, sabe? Com perturbações, com alucinações e tal, e na fase adulta. E traz bem essa ideia de o quanto os traumas na infância, assim, né, consegue destruir, assim, né, a subjetividade de uma criança, né, no decorrer da vida. A gente consegue ver depois adultos que têm esses traumas, inclusive no conto, ele acaba também se suicidando e tal. Eu já falei até o final do conto, mas eu lembrei dessa leitura que eu fiz. Uhum. O traumático, né, na infância. Uhum. Só para avisar o pessoal, eu já coloquei aqui o formulário, caso alguém queira já assinar o formulário de presença, eu já coloquei, já está disponível ali. Tá? Qualquer coisa, se o pessoal não conseguir preencher, entre em contato no Instagram da Liga, que a gente dá um jeito daí, tá?
Tem alguém ali, a Emily está com a mão levantada. O Anthony avisou aqui. Emily, pode falar, Emily. Oi, não, é que eu achei interessante estar falando sobre o estigma da saúde mental. Tem uma conversa muito bonita entre o carteiro e o filho dele, que eu esqueci todos os nomes dos personagens, mas que ele comenta, né, que o suicídio é para fracos, o filho, né? O filho comenta que o suicídio é para fracos e que o Vicente foi fraco, né, fazendo isso. E ele responde que por ele estar doente, né, e ele, tipo, a doença derruba até os mais fortes, né? Resposta muito bonita que ele dá, e que ele fala também defendendo, né, que ele estava tentando melhorar e que ele tinha mandado uma carta e tudo mais. É uma conversa bem bonita que eles têm. Sim, o estigma aparece, né, no filme dessa forma, né? Uhum. E tanto eu acho que é Joseph Roland, que é o carteiro, e o Armand é o filho. Os dois Isso. foram retratos, né, do Van Gogh. Aqueles retratos existiram, né? Os dois foram retratados pelo Van Gogh. Eu acho que quase todos, se não todos, os personagens do filme, no final eles mostram. Eles mostram. Retratos. Uhum. Isso foi demais, assim, a sacada da direção do filme, assim. Essa costura, né? Isso. Eu achei legal também, interessante que, tipo assim, que nem a Emily falou, né, da relação ali do carteiro com o filho dele. Quando o carteiro fala para o filho dele que eu quero entregar essa carta pro Theo, né, o irmão do Van Gogh, porque ele já faleceu e tal, essa carta se perdeu. E aí o filho dele não tá interessado em entregar e tal. E aí depois o pai dele fala para ele, mas se fosse comigo, eu gostaria muito que a carta fosse entregue para ti. Uhum. E se fosse o contrário, para mim, tu gostaria que chegasse até mim a carta? Uhum. Sabe? Daí aquilo foi, tipo assim, o filho dele, sabe? Ele puxa, aquilo foi um choque para ele, né? E isso fez com que ele realmente... Então, quando a gente traz a história pra gente, né? A história do outro para nós, é diferente, né? A gente percebe nitidamente ali que depois ele começa a se envolver de uma forma na história, assim, que é muito interessante. Até, inclusive, quando ele chega lá, fala com a esposa do psiquiatra até, ele tá com a carta, assim, e ele percebe que ela teve uma relação não muito legal com o Vincent, e aí ele fala, pois eu preciso entregar para ele, pro doutor e tal, e aí ela, se quiser eu entrego para ele, aí ele não sabe, ele estava tão envolvido que ele queria entregar em mãos, assim, sabe? Então, porque a partir do momento que ele começou se colocou na história como se fosse para ele, assim, sabe? Então, volta aquela ideia, né, de a gente olhar o outro, assim, né, como se fosse nós. Assim. Isso isso desconstruiria todo tipo de estigma e preconceito, né? Verdade. Porque, na verdade, uma pessoa com psicopatologia na sociedade, ou até alguma deficiência, qualquer outro tipo de deficiência, quando a gente olha e a gente vê que aquilo é um problema dele, isso não vai ter tanto resultado positivo enquanto sociedade. Mas quando a gente percebe que aquele corpo é um corpo diferente do nosso, mas faz parte da nossa sociedade, sabe? Tipo, não, é um problema meu também, entende? Tipo, eu vou fazer adaptações na sociedade, seja física, seja qualquer outro tipo de adaptação, porque a sociedade tem essa demanda, não aquela pessoa tem aquela demanda, né? Então, eu acho que a nossa sociedade, nesse sentido, tem caminhado a passos bem lentos, né, para essa evolução, digamos assim. Uhum. E a loucura é vista bem como tu estava dizendo, né? Às vezes parece que, vou dizer assim, o louco é o outro, né? Mas quando a gente chega perto da pessoa, né, e a gente se depara com as histórias, né, das pessoas, às vezes a gente se dá conta
que entre a sanidade e a loucura, vou dizer assim, os contornos são meio borrados, né? Não existe bem isso, né? Todo mundo tem, vou dizer assim, fragilidades, né? E ao mesmo tempo potenciais. O filme é um pouco isso, né? Esse contraste, como é que pode, né? Alguém com tanta capacidade, né? Se matar, né? São essas divisões internas, né? São esses potenciais tanto para as realizações quanto para a doença, né? E isso cada um de nós apresenta. Mas às vezes é muito mais fácil a gente se defender, né? E dizer que a loucura está no outro, que a doença está no outro, né? O problema do outro não é comigo, né? Eu jamais seria acometido por algo assim, né? É um jeito de se defender, né? Para a gente não se deparar com as nossas próprias questões, né? Sendo que, no fundo, na verdade, até tem uma frase que a gente encontra muita verdade na loucura, no sentido de que, bom, a gente tem muitas coisas que a gente não faz justamente por ser esse normal, entre aspas, né, digamos assim. Porque uma pessoa, quando faz coisas que pensa, ou fala coisa que pensa, até a gente analisou um filme aqui, o Batterby, e inclusive quando ele estava no trabalho, no escritório dele, assim, o chefe dele começou, faz tal coisa para nós e tal, e ele falava, não, prefiro não, né, uma coisa assim, prefiro não fazer. Não, uma obra muito conhecida. Então, tipo, ou seja, cara, é aquilo, só que ele diz isso, né, e nós não. E aí, quando alguém diz isso, a gente, não, peraí um pouquinho. Né? O que você está fazendo, né? Essa administração ali que o Meltzer falava, aliás, né? Quer dizer, a gente, para conviver em sociedade, a gente cria uma couraça social, a gente se veste de boas maneiras, a gente, né? Enfim, a gente se molda, né? Para poder conviver em sociedade, né? Mas o privado de cada um é uma outra coisa, né? E a gente tem que administrar essas duas coisas, né? O viver em sociedade e o privado. E ele dizia que tanto os loucos, ou ele fala em doentes mentais ou sociais, né? Daí eu acho que ele está falando das sociopatias, né? Tanto os doentes mentais e sociais quanto os artistas têm dificuldade em administrar essa questão do espaço social e espaço privado, né? E porque, na verdade, claro, os doentes mentais ou os loucos, né, por causa das ideias delirantes, ele diz que não são aceitas e acabam, né, fazendo com que eles sejam excluídos, mas os artistas, porque tem a tese dele, né, porque tem uma sensibilidade tão grande, né, são tão impactados por aquilo que ele diz que é a beleza do mundo, né, que toda vez que a gente se depara com a beleza, a gente também se depara com a tristeza, porque a gente se dá conta que tudo que é belo é finito, né? Então, para o Meltzer, os artistas seriam altamente, profundamente impactados, né? Tanto pela beleza quanto pela tristeza que vem junto, que eles não teriam energia suficiente, né, para administrar essas questões do privado e do social, ou seja, eles ficariam desadaptados, em outras palavras, né? Os artistas seriam fadados a serem sempre seres desadaptados, né? É interessante, porque é um pouco isso que tu está dizendo, né? Um artista ele não pode ser polido, né? Senão ele não vai criar algo diferente, né? Se ele funcionar conforme as demandas e conforme aquilo que ele tem que a sociedade espera que ele no quadradinho dele faça, ele não vai romper com nada, né? E a arte é isso, a gente estava falando disso, desses movimentos de ruptura. Até então era o realismo, depois o impressionismo, expressionismo, enfim, né? A arte está constantemente sendo, né, alvo de rupturas e renovações, né? Os artistas se encarregam disso. E por isso mesmo são, né, de certa forma, desadaptados, eles precisam ser.
né? A Cristina falou aqui, sempre que falamos de algo que é normal, eu lembro do alienista. Machado de Assis. Exatamente. Esses limites, né? O que é o normal, o que é a loucura, né? É claro que quando a gente fala de doença mental, doença psiquiátrica, né? A gente está falando, vou dizer assim, de um conjunto de sinais e sintomas que requerem, né? Tratamento, enfim, porque senão também o risco é a gente dizer que não existem os loucos, né? Não existem os doentes mentais, que tudo é o criativo, que tudo... Não é isso, a gente está falando também de sofrimento, né? E sofrimento mental, psíquico, né? Mas sim, essa normatização, né, imposta, a gente pode dizer, né, de certa forma, para a gente poder conviver em sociedade, é uma questão, né? No mal-estar da cultura de Freud, a gente consegue fazer, né, uma comparação assim, com essa ideia da cultura, da civilização, né? Isso, daquilo que a gente tem que abrir mão, né, para o processo civilizatório, né? Tem sempre esse dilema, né? A gente tem que abrir mão para poder sobreviver e para poder viver em sociedade, mas tem sempre algo que fica, né, de uma coisa não realizada. Claro que num extremo seria isso que a gente está falando, viver uma vida que não é a tua vida, né? Falando no Van Gogh, voltando para ele, né? Ele fez várias tentativas de viver uma vida que não seria a vida dele, né? E não deu certo. Esse é o extremo, né? Para ele se sentir... O Winnicott fala muito disso, né? Sentir-se sendo, né? Quer dizer, um verdadeiro self que tem que se apropriar e tem que... Né? Daí poder romper, né? Também com a normatização, assim. Desde o nascimento ele já teve ali já começou pelo nome, né? Ele já nasceu e já com um nome de outro, né? Já nasceu não sendo, né? A gente pode dizer. Nasceu não sendo. E as profissões que ele tentou também, tentou ser pastor também. O irmão dele chegou a ser, era pastor e tal, mas ele tentou, antes de ser pastor, acho que ele tentou como vendedor também, né? Enfim, e aí ele, ele não, tentando encontrar a identidade, né? Tá, mas o filme foi brilhante, assim, eu até consegui assistir ele hoje, porque, né, a gente tá... que bom, tá bem fresquinho. Mas eu pretendo assistir de novo, porque o filme é sempre assim, né? Cada vez que a gente revisita uma obra dessas, a gente acaba tendo outros olhares, assim, outras interpretações também e tal. Outras escolhas epistemológicas, né? O pessoal está um pouco quieto hoje, esse tempo de chuva. Aqui em casa, até falei para o Anthony que eu estava com medo de faltar luz, porque na apresentação, no último evento que eu apresentei, faltou luz, eu fiquei no escuro e fiquei só no áudio, eu fiquei com medo de conversar. Temporal lá fora. Conversar contigo só pelo áudio, assim, pelo 3G, porque escuridão total. Mas a gente se adapta, não tem problema, né? Hoje em dia a gente está mais acostumado com essa ferramenta aqui, depois de tudo, né? Que a gente está acostumado já a ficar só no áudio. Os tratamentos estão assim também, né? Tratamento online, tratamento, às vezes, pelo telefone, só com áudio, a gente não está vendo a pessoa. Acho que a gente, depois de tudo isso que a gente está passando, a gente aprendeu a se adaptar, né? Uma adaptação, né? Talvez um novo normal aí.
Uma coisa híbrida, talvez, né? Agora que a gente aos pouquinhos está começando a voltar. Mas tem coisas muito boas, né? Como isso aqui, a gente poder estar junto. Exatamente, a gente consegue os encontros da Liga, quando voltar tudo no presencial, a gente tem, na verdade, os encontros ali no campus, na URGS mesmo. Uhum. Mas essa oportunidade de fazer pelo remoto, nossa, tem sido incrível, porque a gente tem tido participações de gente, de amigos, de interessados, né, pessoas interessadas, estudantes pela psicanálise do país inteiro, assim, sabe? Então tem sido a oportunidade de trazer também convidados de outros estados, assim, tem sido bem, bem legal essa adaptação, tem sido bem proveitosa, assim. Sim, abre um leque infinito de possibilidades, né? Que é muito interessante. Claro que a presença é a presença, mas, né, certos encontros não aconteceriam se não fosse assim, né? Bom, eu já coloquei para quem quiser o formulário de presença, né? Caso alguém não consiga preencher, eu vou colocar de novo aqui. Vou colocar de novo. Caso alguém não tenha conseguido preencher. E a gente vai... Eu acho que a gente vai finalizando, né? Que a gente conseguiu já... Nossa, foi uma conversa incrível, muito proveitosa. O filme foi um filme... a escolha do filme também... Foi a senhora que escolheu o filme? Me deram algumas opções de filme. Mas eu confesso que o Com Amor Vincent estava na minha lista de filmes que eu gostaria de assistir, mas não assisti ainda. Quando eu escolhi, eu disse, vai ser um bom motivo, né, para eu escolher. Daí eu escolhi, depois eu fui assistir o filme. E, enfim, de certa forma, foi uma pequena loucura, né, aceitar comentar um filme que eu não vi. Mas eu... Cada um tem as suas, né, a gente estava falando disso. Mas eu fiquei feliz também com a escolha, acho que valeu a pena, deu para pensar muita coisa, assim, né? Espero que tenha sido proveitoso. Também fico à disposição de vocês, depois, se vocês quiserem alguma das referências, né? Muita coisa tá no... Como eu falei muito de Meltzer, né? Porque Freud, enfim, vocês localizam, mas muita coisa tá num livro do Meltzer, que é esse aqui, ó, A Apreensão do Belo. Que é bem interessante, fala sobre conflito estético e tem tudo a ver com essa questão da arte, enfim, nos ajuda a pensar bastante coisa. Eu vou anotar essa referência, porque com certeza a gente consegue agregar bastante. Mas, doutora, obrigado. De nada, obrigado imagina. Foi Fico à disposição de vocês. Muito especial. Quem quiser, o pessoal quiser dar mais alguma contribuição, fiquem à vontade, pessoal. Mas olha, muito, muito legal mesmo. Eu estou finalizando aqui o evento satisfeito, muito satisfeito e pela tua contribuição, doutora. Obrigado mesmo. E com certeza a gente vai tentar aí, na medida do possível, na disponibilidade também, te convidar novamente. Tá bem, vai ser um prazer. Fiquei muito honrada com o convite. Então tá, pessoal. Bom, esse vídeo vai para o YouTube, né? Talvez amanhã, depois de amanhã. Assinem lá o canal, Lipsic URGS, né? Vai ser divulgado nas redes sociais, os próximos eventos. E fiquem à vontade, se quiserem mandar mensagens lá no Instagram. Nós temos o grupo também. Entrem em contato pelo Instagram, tem um grupo de WhatsApp para o público externo também. Nós temos aqui um número bem interessante de público externo. Tá bom? Doutora, obrigado mesmo, mais uma vez. E para nós foi uma honra incrível ter essa noite aqui de trocas, né, de aprendizado. Tá bom? Tá bem, pessoal. Uma boa noite para vocês aí. Então tá, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.